E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de SQL. Hoje nós vamos falar sobre mais 3 funções aqui que a gente pode utilizar, tá? São funções até que simples, mas elas são bem usuais, a gente consegue fazer bastante coisa com elas. Elas são funções aqui próprias do SQL, então eu acredito que ela funciona em praticamente todas as plataformas aqui, tanto MySQL quanto Oracle e afins. E, bom, vamos lá. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente consegue usar o Sakila. A gente vai usar o banco de dados Sakila que a gente estava utilizando aqui nas últimas aulas, tá? Eu vou dar um use Sakila aqui só para a gente selecionar ele. Vamos selecionar aqui todas as colunas da tabela Select from Actor, só para a gente dar uma olhada. Tá, a gente vê que aqui a gente tem o First Name, o Last Name e o Last Update, tá? Bom, vamos lá. A primeira função que a gente vai ver aqui é o in, tá? O que o in faz? Ele verifica se aquele valor está dentro de um... A gente vai pré-definir aqui alguns valores que a gente quer visualizar, tá? E caso aquele valor esteja dentro daquela condição, ele vai trazer para a gente aquela seleção, tá? Eu acho que se eu mostrar aqui ficar mais fácil, ele é um pouco diferente do where, tá? O where a gente coloca uma condição, aqui a gente coloca meio que uma lista de valores, e caso ele esteja dentro daquela lista, ele vai trazer esse valor pra gente, tá? Lembrando que a gente pode colocar aqui o in dentro do where. Tudo que a gente está aprendendo aqui a gente consegue utilizar juntos, tá? Tanto order by, quanto distinct, limit, tudo que a gente aprendeu até agora a gente consegue utilizar junto. E o in aqui também não vai ser diferente, tá? Bom, a gente viu que a gente tem nessa coluna aqui, a gente tem alguns nomes na coluna first name, né? Aqui, select first underline name e last name from actor. Aí vamos colocar aqui um where, tá? A gente sempre precisa colocar o where antes de usar o in. Vamos colocar aqui, ó, where first underline name. Como que a gente faz para utilizar o in? Vamos, só para exemplificar aqui, vamos supor que eu quero pegar aqui os nomes só Penelope, Nick e Johnny. Como que a gente consegue pegar isso? Em vez de colocar where first name é igual a Penelope, or first name igual a Nick, or first name é igual a Johnny, a gente pode utilizar o in, tá? Então vamos colocar aqui where first name, a gente coloca o in, que aqui a lista você vê que ele já fica azul, que é uma função da SQL. Aqui a gente abre parênteses, e aqui a gente coloca os valores, where first name in. Vamos colocar aqui o primeiro, Penelope. Vou colocar o segundo aqui, que a gente já falou, acho que era Ed, né? Ou Johnny. A gente colocou aqui então, vamos lá. A gente dá um select, que a gente quer trazer a coluna first name e a coluna last name da tabela actor, where first name, que é a coluna que a gente está procurando, in, e aqui a gente está passando uma lista de valores. Então a gente está falando que a gente quer que nessa coluna first name a gente traga todos os valores que estejam dentro dessa lista. Então ele pode ser ou Penelope, ou Ed, ou Johnny. Caso essa linha aqui ela esteja dentro dessa lista, ele vai trazer pra gente. Então, por exemplo, aqui na primeira linha, ele vai ver que Penelope está aqui dentro. Então ele vai trazer pra gente. Nick não está aqui dentro, então ele não vai trazer, tá? Então vamos executar aqui. A gente vê que ele traz pra gente só, como a gente pode visualizar aqui, tá? A gente tem várias pessoas que têm esse primeiro nome. Então ele traz aqui pra gente, Penelope, Ed, Johnny. Você viu que esse retorno que ele trouxe pra gente foi só de pessoas que têm esses nomes aqui, tá? Vamos dar mais um exemplo aqui. Acho que não tem muito segredo aqui no in, tá? Só que vamos pegar agora os last name. Vamos colocar aqui o last name, vamos pegar as pessoas que têm o nome de last name como Guinness ou como Chase. Vamos só pegar esses dois aqui. Então, executando aqui, a gente vê que ele traz pra gente só as pessoas que têm esse sobrenome aqui. Eu acho que o last name a gente pode colocar como sobrenome aqui. Só as pessoas que têm esse sobrenome como Guinness ou Chase, tá? Então a gente está meio que passando uma lista de valores e falando para ele selecionar só dentro daquela lista de valores o que a gente está procurando, tá? Desculpa. Vamos para a nossa próxima função aqui, que vai ser a função like, tá? Acho que a gente consegue utilizar essa mesma tabela, ela é boa para a gente utilizar aqui, tá? Então vamos ver aqui a tabela novamente, a gente tem aqui o actor ID, o first name e o last name. Vamos pegar aqui select first name e last name from actor. Tá. Vamos supor aqui, tá, que eu quero pegar todas as pessoas que têm o nome que começa com P. Como que a gente faz isso? A gente pode utilizar aqui a função like.
que a like aqui a gente consegue fazer essa pré-definição, tá? Como que funciona? Aqui a gente vai colocar um where, tá? Que a gente está colocando uma condicional. Então, select first, a coluna first name e a last name from tabela actor, where. Como que agora eu consigo colocar para puxar só as pessoas que começam com o nome com a letra P? Where first underline name. E a gente vai utilizar a função aqui like. Você vê quando a gente coloca o like aqui, ele já fica azulzinho, tá? Que ele é uma função aqui do SQL. Então, where first name like. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir parênteses aqui, abrir aspas. E como que a gente faz para puxar isso, tá? A gente tem dois jeitos. Aqui eu vou colocar o primeiro jeito aqui pra gente puxar só as pessoas que começam com a letra P, tá? Então a gente vai colocar aqui P. Vamos executar aqui só para ver que ele vai executar pra gente e não vai trazer nada, tá? Porque a gente precisa ter um detalhe muito importante aqui. A gente precisa colocar o símbolo de porcentagem. Então aqui o que a gente está dizendo? Aqui a gente está dizendo que a gente quer que comece com a letra P e aqui esse porcentagem a gente está falando para SQL que o resto não importa. Tipo, a gente quer que a gente comece com a letra P e tenha uma continuação, tá? Quando a gente executar aqui, a gente vê que ele vai trazer para as pessoas todas as pessoas que tem o primeiro nome começa com a letra P e aqui o resto depois do P tanto faz, tá? Então a gente consegue padronizar isso. E caso eu quisesse pegar todas as pessoas que terminam com o nome com a letra A. Se aqui a gente colocou o P e a porcentagem, porque a gente quer o que começa com a letra P e a gente quer que não importa o resto, para a gente trazer tudo que termina com a letra A, é só a gente colocar o A depois do porcentagem. Então aqui seria todos os outros caracteres e aqui o A seria o caractere final. Então quando a gente executa isso daqui, a gente vê que ele traz para a gente todas as pessoas que têm o primeiro nome aqui, que termina com a letra A. O que a gente está dizendo aqui? A gente quer pegar a coluna first name, a coluna last name da tabela actor, onde aqui a coluna first name, like, que é a função, aqui a gente está colocando que a gente quer pegar, não importa o começo, só que a última letra daqui da coluna first name precisa ser A. Então ele traz pra gente aqui tudo que tiver com a letra A, tá? A gente também pode juntar os dois, tá? Vamos ver se a gente tem alguma coisa que começa com a letra P e termina com a letra A. Então a gente coloca aqui, a gente quer que comece com a letra P, aí aqui o meio não interessa, mas que ele termine com a letra A. Vamos executar aqui e ver se tem alguém. Não tem alguém que termina, só que eu sei que tem o nome lá Penélope. Vamos trocar aqui o A pelo E. Quando a gente executa isso, a gente vê que ele traz o Penélope, porque Penélope começa com a letra P, aqui o meio pra gente está falando que qualquer coisa não importa, e que ele termine com a letra E. E Penélope, esse nome, ele tá ok com essa condicional, então ele traz pra gente aqui, tá? Outra coisa que a gente consegue fazer é colocar como a segunda letra. Como que a gente faz para conseguir colocar como a segunda letra? Vamos pensar que a gente quer colocar todas as pessoas que tenham a segunda letra como A, tá? E como que a gente faz isso? A gente pode utilizar o underline. Quando a gente coloca aqui o underline e a gente coloca aqui o A, a gente está dizendo que aqui a primeira letra pode ser qualquer uma, só que a segunda letra tem que ser A e o resto não importa, tá? Então quando a gente executa isso daqui, ele vai trazer todas as pessoas aqui da coluna first name, que a segunda letra do first name é A. Então quando a gente utiliza aqui o underline, a gente consegue colocar espaços. Então a gente está colocando aqui 2 underlines agora, então a terceira letra precisa ser A. Então a gente vê que ele traz essa condicional aqui para todas as pessoas que terminam com a letra A, tá? E lembrando que a gente pode juntar aqui primeira letra, última letra, segunda letra, terceira letra, a gente pode juntar tudo que a gente quiser aqui, tá? Isso não tem um padrão, a gente consegue fazer o que a gente quiser aqui, a gente consegue fazer muita coisa, tá? Bom, eu acho que o like foi isso, o win também foi isso. E agora vamos ver a terceira função aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que essa base do diabetes aqui ela é boa pra gente dar uma olhada nessa última função que eu quero ver. Tá, vamos colocar aqui os diabetes. Vamos selecionar aqui todos os dados pra gente ver. Select todos os dados da tabela dados. Tá, a gente vê que aqui a gente tem alguns dados: pregnância, glucose, blood pressure. Ok, vamos lá. Bom, essa última função que eu quero passar aqui para vocês é a função between. O que é o between? A gente utiliza o between para a gente pegar uma faixa de valores, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que eu quero pegar aqui dessa lista as pessoas que têm a glicose aqui entre 100 e 130. Como que eu faço isso? A gente vai colocar aqui select, normal, eu quero pegar todas as colunas da tabela dados. A gente sempre vai utilizar o where aqui, porque tudo que a gente está fazendo aqui, o in, o like e o between, são condicionais, tá? Então a gente precisa colocar o where. Vamos utilizar esse exemplo aqui, tá? Where glucose
vamos utilizar aqui o between. Quando a gente coloca o between, ele já fica em azul aqui, então a gente vê que essa é uma função SQL, então ele já mostra aqui pra gente que a gente está utilizando uma função mais simples de utilizar. A gente coloca aqui o between, a gente colocou aqui o where glucose, between, que a gente precisa colocar? A gente precisa colocar o primeiro valor, between 100 and, eu acho que eu tinha falado 140, né? Mas vamos colocar aqui 140. Então, vamos executar aqui. E se você ver pra gente que ele traz pra gente aqui todos só glicoses que tá entre esse valor, entre 100 e 140, tá? Então a gente pode colocar um order by aqui, tá? Order by glucose, só pra ele trazer pra gente bonitinho. Então a gente vê que a gente tem aqui do 100 ao 140, tá? Então ele traz pra gente só essa faixa de valores. Então a gente utiliza o between aqui pra gente trazer faixas de valores caso a gente queira, tá? Vamos só ver o que a gente fez aqui. A gente deu um select de todas as colunas da tabela dados, where, aqui a gente sempre utiliza o where, a variável com a coluna aqui glucose, between, que é a função que a gente está utilizando, 100 e 140. Então a gente sempre precisa colocar aqui o intervalo, ele está entre 100 e 140, e aqui a gente está ordenando pela coluna só para a gente visualizar, tá? Então aqui a gente consegue essa visualização. Vamos fazer aqui uma outra só para a gente dar uma olhada. Where, vamos pegar pessoas aqui, supor que eu quero pegar todas as pessoas que a gente tem aqui, só que entre a idade entre 20 e 30 anos. Where age between. Deixa eu colocar aqui em maiúsculo, eu sempre gosto de colocar em maiúsculo. Between 20 and 30. 20 and 30. 20 e 30. Eu vejo, aí, quando a gente executa essa linha, a gente vê que ele pega só essa faixa de valores, entre 20 e 30 anos, tá? Ele não pega abaixo ou acima de 30 anos, ele pega só entre aquela faixa de valores, tá? Então, só recapitulando o que a gente aprendeu aqui hoje. A gente aprendeu o win, que a gente consegue colocar uma lista de valores e caso aquele valor esteja dentro daquela lista, ele vai retornar pra gente. A gente aprendeu o like, que a gente consegue filtrar aqui cadeia de caracteres. A gente pode pegar tanto o primeiro, quanto o último, quanto os itens do meio. Sempre lembrando de utilizar o sinal de porcentagem, senão ele não vai trazer pra gente. E caso a gente queira contar aqui, pegar determinadas posições, a gente pode utilizar o underline. E a gente aprendeu o between, que a gente pega faixas de valores. Então, a estrutura é sempre where, a variável, between, e a faixa de valores que a gente quer utilizar aqui. Então, a gente vai between 100 and 140. A gente precisa sempre colocar o end para informar que é dentro daquela faixa. E eu acredito que seja isso, tá? Essas três funções de hoje, foi o win, o like e o between. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou me mandar mensagem no LinkedIn, meu LinkedIn tá aqui na descrição. Dê um like no vídeo, se inscreve, porque eu vou continuar postando esse tipo de conteúdo. E é isso. Muito obrigado. Abraço.